Oi, 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 meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal e esse é um vídeo muito esperado, porque é um vídeo que eu queria muito gravar falando pra vocês. Eu venho ensaiando esse vídeo faz muito tempo e chegou o grande dia de fazer esse vídeo pra vocês. Eu tô com essa cara inchada porque eu acabei de acordar, me arrumei e tudo porque eu vou sair. Então, é um vídeo. Gente, eu tô muito ansiosa pra falar sobre esse vídeo pra vocês, conversar um pouquinho com vocês a respeito desse vídeo, né? E é isso. Então, se você é novo por aqui, não esquece de comentar, de compartilhar, ajudar esse canal a crescer. E vamos aí rumo a 155 inscritos, né? É, gente, 155 inscritos, porque tem inscrito que entra, tem inscrito que sai, então, como é pouquinhos, a gente sempre vai conseguindo ver quantos tem, quantos não tem. Eu acho que se fosse aí mais de mil e pouco, acho que ficaria mais difícil pra me ver, né? Mas tá tudo certo, nada errado, tá bom? Bom, meus amores, no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês que eu estou trabalhando. Pá, 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 pá. Gente, eu estou trabalhando e tô muito feliz por isso. Os olhos chegam a estar brilhando de emoção, de verdade, porque eu tava muito querendo trabalhar. E, gente, eu vou ser bem sincera pra vocês, eu tava muito querendo trabalhar em alguma coisa que eu gostasse e que eu tivesse tempo pra ficar com a minha família, tivesse tempo em casa, que não chegasse muito tarde, que não saísse também muito tarde, muito cedo de casa e que fosse perto de casa, né? E Deus me abençoou. Ai, gente, eu tô muito feliz, eu tô muito emocionada, de verdade. Eu tô muito feliz mesmo. Aí vocês vão perguntar, oxe, se der calma, serviço, você arruma. As pessoas conseguem arrumar e tudo, sim. Mas quando você tem uma carteira sujíssima e quando você não tem muito estudo, você nem sempre vai conseguir arrumar o serviço do jeitinho que você quer, né? E outra, gente, nem todo serviço é perfeito, porque o meu, ele não é perfeito, mas também não é um serviço ruim. É uma coisa que eu queria e era uma coisa que eu já gosto de fazer, entendeu? Então, vocês vão saber agora qual é o serviço, mas antes disso, deixa eu explicar pra vocês e falar um pouquinho lá atrás de algumas coisas. Então, pra você que não gosta de vídeo de bate-papo, fique sabendo que esse é um vídeo de bate-papo e eu vou contar um pouquinho pra vocês do que veio acontecendo durante esses tempos e por que que eu cheguei até aqui hoje e como que eu cheguei até aqui hoje e todo esse processo, como que foi, tá bom? Então, simbora! Bom, pessoal, se eu interromper um vídeo aqui, gente, é porque a Luara tá descendo agora, né? Calma aí que eu já volto com vocês. Bom, gente, a Luara chegou aqui, eu tava falando com ela, agora eu vou continuar aqui gravando pra vocês. Vamos lá. Gente, hoje é dia... Hoje é dia 20... Não, mentira, dia 20 não, dia... Hoje é dia 7. Isso, hoje é dia 7, hoje é um sábado, tá? Hoje é dia 7. Hoje é dia 7 de fevereiro, tá? E o que acontece? Hoje é dia 7 de fevereiro de 2026. No ano passado, teve muitos acontecimentos. E um deles foi eu ter saído do transporte, né? Que era um serviço que eu gostava muito, porque trabalhava com criança, né? Porém, chegou um momento ali que eu fiquei estressada demais, acabei não tendo muito entendimento do que eu queria pra mim mesmo, porque eu gosto muito de trabalhar com criança. E ali naquele momento ali, aconteceu alguns fatos lá no serviço que eu tenho aqui no canal que eu já mostrei pra vocês aqui, é só vocês procurarem aí vida de monitora e tal, e até mesmo o dia que eu pedi que eu fui demitida, que eu pedi pra eles me mandarem, eu explico tudo pra vocês aqui. Então, se vocês quiserem ver detalhe, vocês vão lá e vocês vão ver os detalhes sobre isso, tá bom? Bom, gente, como eu tava falando, ali aconteceram muitos episódios, muitas coisas que me deixou triste, me deixou frustrada, tal. E eu acabei saindo da linha que eu fazia e nisso que quando a gente sai da linha que a gente faz, se eles pedem pra gente sair ou a gente sai por conta própria, a gente fica numa tal de reserva. E essa reserva você fica sendo jogada pra um lado e pro outro. Todo dia você faz uma linha diferente, com crianças diferentes, tal. Aquilo me fadigou e eu acabei pedindo pra eles me mandarem embora. Com muita luta, eles me mandaram embora. Naquele momento, pra mim, era maravilhoso, era perfeito ter saído de lá do transporte, eu adorei, peguei um dinheirinho, gastei, fiz algumas coisas com esse dinheiro, porque não foi um dinheirão, né? Recebi o seguro aí durante 4 meses e nesse tempo aí a gente acabou indo embora pro interior. Fui pro interior e tudo tal,
Só que eu comecei a colocar na minha mente que trabalhar fazia bem pra mim. Eu gostava de trabalhar, porque pra quem não sabe, eu sou confeiteira, eu trabalho em casa. Mas eu queria trabalhar fora, eu queria ver gente, eu queria ter um cotidiano todos os dias, uma rotina. Tem gente que fala que é loucura isso, né? Ai, você tem a oportunidade de trabalhar em casa com seus filhos e tal, e você quer trabalhar fora. Mas, gente, para quem empreende, sabe muito bem que não é fácil a vida de empreendedor. Você não tem uma renda fixa. Você não tem um dinheiro ali que você pode contar com ele todos os meses. Você tem que batalhar muito para aquilo dali e vai chegar meses que vai te deixar muito frustrada porque você não vai conseguir atingir sua meta, né? E outra, para você trabalhar em casa, você tem que ter um espaço só pro seu trabalho. Eu penso assim, tá? Depois da minha experiência de muito tempo trabalhando em casa, eu penso assim: você tem que ter sim um espaço só para você trabalhar no seu serviço em casa, independente se é vendendo roupa, independente se é com comida, principalmente se for com comida. Você tem que ter um espaço só para isso. Porém, a minha casa sempre foi uma casa pequena, eu nunca tive esse espaço. E eu tentei por diversas vezes alugar alguns espaços para mim poder trabalhar para mim. E eu acabei, por falta de administração, né, e de conhecimento demais, de ter um pouco mais de conhecimento, eu acabei fechando. Então eu me frustrei com tudo isso e não trabalhei mais, resolvi não trabalhar mais para mim também, tá? E ali, gente, o tempo foi passando, né? Eu lá no interior, como eu falei pra vocês, o seguro acabou e tudo, e eu comecei a colocar na minha mente que eu precisava trabalhar de novo. Eu ia trabalhar lá. Só que aconteceu umas reviravoltas e a gente acabou precisando vir embora pra cá, porque eu tenho minha casa própria aqui, própria, né? Assim que eu construí em cima da casa da minha mãe, mas eu também vou ter o meu apartamento, que eu estou esperando há mais de 17 anos, né? Esse apartamento. Então, acabou que a gente tem que ir para esse apartamento, porque eu não posso alugar ele, eu não posso vender. E a minha casa aqui, que eu construí em cima da casa da minha mãe, eu posso vender não, que minha mãe também falou pra mim, o acordo da gente é pra mim não vender. Enquanto ela for viva, e eu espero em Deus que ela fique viva por muitos e muitos anos, eu não posso vender. Ela pediu isso pra mim. Cida, você constrói em cima da minha casa, você pode morar aí o tempo que você quiser, ela é sua. Eu já tô dando em vida pra vocês. Porém, não vende não, porque eu não quero uma pessoa que mora aqui que eu não vou poder falar se tem alguma coisa errada ou não. E você, sendo minha filha, mesmo se for um aluguel um dia, eu vou poder falar pra você que tem alguma coisa errada ou não. Agora, se for o dono da casa, vai ser difícil, né? Eu falei, não, eu concordo. Então, eu e minha mãe meio que fizemos esse acordo e a minha casa aqui, essa que eu moro hoje, que eu estou aqui gravando esse vídeo pra vocês, eu moro nela e é uma casa que é minha. Porém, eu não posso vender. Vocês entenderam, né? E tá tudo bem. Mas o apartamento eu também não posso alugar e nem vender. Então a gente veio para tomar posse do que é da gente, que no caso é o nosso apartamento. A gente ainda não recebeu o nosso apartamento, como eu falei para vocês, hoje é dia 7 de fevereiro de 2026. A gente não recebeu o nosso apartamento ainda, estamos para receber. Mais cedo ou mais tarde, a gente já vai receber, já tem praticamente uma data e um mês certo para receber, mas eu só vou falar quando eu receber, tá bom? Bom, voltando para cá, me bateu aquela vontade ainda, continuei com aquela vontade de trabalhar, o seguro acabou, só tenho o dinheiro do marido, né? Então, eu não quis voltar, gente. Sinceramente, eu tentei, mas eu não quis mais voltar com os bolos, com os doces. Tentei vender outras coisas, mas sabe quando não tá se encaixando? E eu comecei a ficar ali naquela ansiedade para começar a trabalhar. E eu tentei. Por algumas vezes, por diversas vezes eu tentei. Eu entrei, para quem não sabe, numa empresa de limpeza. Eu não vou ficar falando o nome exatamente da empresa, porque vocês vão. Eu não sei se eu já cheguei até a falar aqui no canal, mas enfim. Eu entrei numa empresa de limpeza, uma empresa boa, que pagava um VR bom. Eu iria trabalhar de segunda a sexta, e no sábado ou no domingo tinha escala, então eu iria trabalhar até meio-dia. Porém, o que acontece? Acabou que eu entrei nessa empresa de limpeza, mas eu não queria ficar. Porque eu queria trabalhar num serviço que fosse de segunda a sexta. Pra me ter tempo, gente, para os meus filhos final de semana, pra mim, pra minha casa. Porque a Luara, ela estuda a semana inteira. Então, no final de semana, ela tá em casa. E a Luara é a mais pequenininha daqui de casa, pra quem não sabe. Os meninos já tá tudo rapazes. E as pessoas falam assim, mas você tem a oportunidade de trabalhar em casa, tal. Gente, mesmo que eu tenha a oportunidade de trabalhar em casa, eu não tenho espaço na minha casa. E não é só pelo espaço. Eu não tenho uma renda fixa. E fora isso, a Luara, ela estuda o dia inteiro. Então, mas tá mais perto dos seus filhos. Eu posso estar perto dos meus filhos quando eu chegar do serviço, que eles chegam praticamente no mesmo horário que eu, ela. E eu posso estar com eles no final de semana, que eles estão em casa o final de semana inteiro, né? Principalmente ela. Como eu falei, os meninos já estão rapazes, eles têm outros hobbies, outras coisas que eles fazem, né? Então, assim,
A minha maior dificuldade aqui é mais estar com ela. Eu gosto de estar com ela, eu quero passear, eu quero fazer coisas com ela, né? Ela é minha caçulinha de casa, né? E é o presente mais desejado que eu quis na minha vida foi ter meus filhos. E ela foi o brinde que Deus me deu, né? Porque assim, eu pensei que eu não podia mais ter uma menina, né? Já tinha 2 meninos, falei, nunca mais eu vou tentar nem ter menina mais, né? Porque já veio 2 meninos, se eu tentar mais uma menina aí, se eu tentar de novo um menino, vai vir uma menina. Ou se eu tentar uma menina dessa vez de novo, vai vir um menino. E veio a minha princesa. Sou muito grata a Deus por ter os meus filhos, porque foram tudo planejado, mas eu sou muito mais grata também por ter ela, porque assim, foi um sonho muito desejado, porque eu sempre quis ter menina. Mas os meus filhos também são bênçãos de Deus, muito, muito mesmo. Hoje eu agradeço muito por ter tido eles, e se eu tivesse que voltar lá no passado para ter eles de novo, eu teria. E de brinde a minha filha também. Bom, voltando ao assunto, entrei nessa empresa de limpeza, e não deu certo por conta do horário e dos dias. O horário nem tanto, mas era mais os dias. E eu acabei saindo e fui para uma empresa que é de uma plataforma aí. Como eu já falei para vocês aqui, tem vídeo aqui que eu tava trabalhando nela e tudo, que começa com S, né? E eu fui para ela. Comecei a trabalhar nela. Porém, eu acabei ficando num horário que era muito complicado, gente. Era um horário que eu entrava das 2 até as 11h16. Tinha o fretado que pegava a gente, o salário também era bom, né? Porém, eu não consegui ficar. Aí eu acabei saindo dessa empresa também por conta do horário. A gente chegava aqui muito tarde e eu tinha que sair de casa muito cedo. Tipo assim, eu não saía de casa, tipo, 1 hora para chegar na empresa, 1 e pouco. Não, eu saía de casa às 11 horas da manhã. Então, assim, eu chegava muito tarde, chegava meia-noite e pouco, dormia e já acordava, não conseguia fazer nada, mal tomar um café e eu já saía pra ir trabalhar de novo. Isso de segunda a sexta. Tentei mudar o horário, não consegui, só que o serviço lá é bem complicado. Você fica muito tempo em pé, você fica muito tempo sem comer. E você chega uma hora lá, você primeiro toma um café e depois, lá para as 7 horas, mais ou menos, 8 horas da noite, 8h30 mais ou menos, que você vai jantar. Então era muito tempo sem você conseguir se alimentar com alguma coisa, você só tinha que ficar tomando água. E fora a correria de lá pra cá, de lá pra cá, que você fica lá dentro, catando gaiola. Gente, eu já expliquei tudo isso aqui quando eu consegui esse serviço, tá bom? Bom, vamos lá. De lá pra cá, poxa vida, eu registrei minha carteira 2 vezes. E essas 2 vezes que eu registrei minha carteira, uma vez eu fiquei 5 dias e a outra vez eu fiquei 4. Então, nesses registros que eu tive na minha carteira, gente... Fala oi, pessoal. Mãe, Vem aqui falar oi. arrumei uma amiguinha no ônibus. Arrumou uma amiguinha? Tá bom, já nós conversamos sobre a amiguinha. Deixa a mãe terminar o vídeo, tá? Bom, deixa eu tentar finalizar esse vídeo, tentar ser o mais rápido possível, que eu ainda vou fazer meu café. De lá pra cá, como eu falei pra vocês, eu sujei minha carteira, gente, porque foram dois registros, em menos de uma semana eu saí dos dois, né? Então, assim, todos eu pedi pra eles me mandarem embora, né? Eu pedi as contas, saí, tal. Mas, de lá pra cá, eu fui fazer entrevista em vários lugares e eu não consegui, né? Eu não tava conseguindo entrar. Porque, não sei, gente, mas eles sempre pedem, né? Os últimos 2 serviços que você trabalhou. Gente, pra mim, os últimos 2 serviços que eu trabalhei justamente eram esses 2 que eu acabei saindo em menos de 5 dias. Então a empresa, pra eles veem o quê? Como que a pessoa quer trabalhar se a pessoa sai em menos de uma semana da empresa? Né? É bem frustrante pra pessoa que vai te contratar. Então eles acabam não querendo mesmo ficar, não querendo mesmo ficar com a gente. E eu super entendo, mas eu tava me sentindo muito mal. Eu tava com uma ansiedade tão atacada, vocês não têm ideia. E aí, agora vem pra vocês o quê? Eu vou falar só no fim do vídeo mesmo, gente, pra vocês a empresa que eu tô trabalhando. Mas vamos lá. Desses empregos todos que eu tava correndo atrás, que eu tava tentando conseguir, eu coloquei 5 no meus top, tá? Que era do primeiro até o último, que eu talvez não queria ficar nessa empresa, que se elas me chamassem. Porém, eu coloquei assim as qualificações, né, de cada um. A primeira que eu mais queria, a segunda, tal. E assim eu fui colocando. Por quê? Porque eu falei pra Deus, eu falei, Senhor, se for da tua vontade, uma dessas 5 empresas que eu já fiz entrevista, que eu já passei em seleção, se for da tua vontade, que elas me chamem. E qual dessas me chamar, eu vou ficar, porque eu tenho que dar uma oportunidade pra minha carteira de trabalho e pra mim. Então, se a empresa me chamar, eu realmente vou começar a trabalhar, porque vai ser uma oportunidade que eu vou estar tendo. Porque querendo ou não querendo, gente, quando a gente tá
com a carteira suja, se a gente consegue uma oportunidade, fica. Porque, meu, de verdade, não é qualquer empresa que vai te pegar você com a carteira suja, né? Bom, vamos lá. Eu topiei, né? Eu não sei se essa é a palavra, eu nomeei 5 empresas. 5 empresas. A primeira que eu queria muito voltar era o transporte. Nossa, era a minha top 1. Porque o transporte tem muitas facilidades, eu não tô trabalhando mais com os doces, eu não ia ficar tão frustrada como eu ficava. Então, o transporte tem muitas facilidades pra mim. Então, eu queria muito voltar a trabalhar no transporte, né? Então, eu coloquei a número 1, Calma aí, mãe, que eu tô fazendo um vídeo aqui. É da minha mãe. Então, a número 1 que eu coloquei, como eu falei pra vocês, era o transporte. Eu queria muito voltar pro transporte, porque o transporte, ele não paga bem, não paga bem, não paga nenhum salário mínimo. Porém, tem umas vantagens no transporte. Você tem um VR agora de R$ 480. Aí você tem também o Vale Transporte, que você vai pra tudo que é lugar, né? Você pode rodar o mundo aí com esse Vale Transporte. Minha câmera tá fazendo uns negócios meio estranhos, sei lá. Mas enfim, eu vou continuar o vídeo. E o que mais? Você tem a facilidade de estar em casa em alguns momentos do seu dia. Então dá pra você adiantar nas coisas. É corrido? É. Mas em alguns momentos do seu dia você tá em casa. Então te ajuda pra caramba. E final de semana, feriado, final de ano, você tá em casa e recebendo, tá? Então eu queria muito voltar por conta disso. Era a minha top 1, né? Mas depois eu também tinha a top 2. Eu também tinha a top 2, que era num local que era uma experiência nova pra mim. Era a área da cozinha. Eu iria trabalhar um dia sim, um dia não. Porém, gente, muitos benefícios, né? Eu podia comer lá na empresa, tem restaurante na empresa, tem um vale alimentação na empresa, que tem convênio, tem a Dispes, que é de negócio de academia, que tem desconto. Gente, tinha muitos benefícios nessa empresa. Então ela foi a minha top 2. Porém, era um dia sim, um dia não, né? Aí eu falei, Jesus, vou colocar ela como segundo lugar. Se caso eu fosse chamada, né? Então eu tô nomeando ali as empresas. Deixa a mamãe gravar o vídeo, já a gente conversa. Hoje não tem escola não, amor. Aí, beleza. Aí, o que acontece? Eu fui e coloquei também a top 3. A top 3 é na cozinha de escola. Pra trabalhar na cozinha de escola, pra estar ali de segunda a sexta, né? Final de semana, é quase igual o transporte. Final de semana, feriado, você tá em casa, né? Porém, é mais que um salário mínimo que eles pagam lá. Tem um vale alimentação de quase R$ 300. E feriado, você tá em casa. Só que lá eles não dão vale transporte. Por quê? Eles escolhem sempre escolas que sejam perto da sua casa. Porque eles não dão vale transporte, né? E você é livre para comer à vontade lá o que você quiser comer, o que tiver na cozinha, que for oferecido para as crianças, você também pode comer, tá? Então, eu coloquei ela como meu terceiro lugar, porque eu achei uma empresa muito bacana. Também, se eu trabalhasse nela, eu ia gostar bastante, porque eu estaria em casa final de semana, feriado, tal. Então, eu gostei dessa parte também, né? Então, eu coloquei ela em terceiro lugar, tá? A do segundo lugar, eu coloquei em segundo lugar porque é uma empresa que tem muito mais benefício. Mas seria o meu segundo lugar ela. E a terceira seria essa de cozinha de escola. A quarto lugar é uma de limpeza que é de escola também. Tem um VR de quase R$ 900, tem um salário mínimo bom, é mais que um salário mínimo, mas não tem outros nenhum benefício, só que é de segunda a sexta, é feriado, você tá em casa, final de ano e tal. Então eu também trabalharia nela, coloquei em quarto lugar. E a meu quinto lugar seria para limpeza de ônibus, né? Que essas todas que eu tô falando para vocês, eu fui fazer entrevista, eu fui fazer seleção, né? Passei em algumas seleções, passei em algumas entrevistas, mas teve uma que me chamou. Vocês estão curiosos para saber qual foi a que me chamou? Bom, essa de limpeza de ônibus tem muitos benefícios. O VR deles é quase R$ 1.000. Ela trabalhava de domingo a domingo, né? Tem uma folga na semana, tinha o domingo no mês. Então é aquela empresa assim de escala, né? E o que acontece? Tem convênio, tinha convênio e tinha mais o que, meu Deus? Tinha convênio e tinha outros negócios lá também, quase igual aqui a do segundo lugar, né? Tinha umas coisas boas também nela, porém ela era escala, né? E ali eu coloquei nas mãos do Senhor e pedi para Deus: Senhor, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe o que eu queria trabalhar, como eu queria trabalhar, né? E se eu trabalhasse em algo que eu gostasse,
dessas 5 pelo menos, pra mim já tava bom. Eu gosto de limpar, gente, eu amo cozinhar. Então, assim, limpeza eu gosto, mas eu gosto de limpar a minha casa. Os lugares a gente limpa porque a gente tem necessidade, mas se for na escola, pra mim tá ótimo. E o senhor sabe das nossas necessidades sobre ter benefícios, essas coisas e tal, né? Então, eu coloquei nas mãos do Senhor. E eu fui surpreendida, porque em menos de uma semana praticamente, a empresa que eu tô trabalhando hoje, ela me chamou. E como que foi isso, gente? Bom, eu primeiro fui lá, fiz uma entrevista. Eu mesmo estava tentando entrar através de outras amigas que já trabalham nessa empresa. Porém, eu não estava conseguindo. Por quê? Eu não sei, gente, que eu não estava conseguindo. No momento eu achava que era por conta da carteira, mas ela não tinha visto minha carteira ainda. Depois eu já achava que era por conta que eu tava sem sorte, tava com azar mesmo de não conseguir, porque essa empresa sempre tá precisando, sempre tá contratando as pessoas. Tá bom, filho. E eu não entendia o porquê não me chamava. Até que quando foi um dia, eu mesma mandei o currículo no RH dessa empresa. E mandei o anúncio que tinham postado nos meus status. E falei, poxa vida, vocês sempre estão precisando, eu moro perto desses local aí, e vocês sempre estão precisando, e a gente manda currículo e vocês não chamam nem pra fazer uma entrevista. Aí a moça do RH falou pra mim assim, manda mensagem nesse número. Aí eu mandei. Gente, quando eu mandei, não foi no mesmo dia. E eu já fiquei, poxa vida, ela só mandou um joinha que recebeu meu currículo. Mas quando foi no outro dia, num sábado, às 10 horas da noite, ela me mandou mensagem perguntando se eu podia ir na segunda-feira fazer uma entrevista. E eu fui. Fiz a entrevista, tal, beleza. Quando foi no outro dia, no mesmo dia da entrevista, eles falavam que mandavam o retorno. Só que eles não mandaram o retorno. E tinha uma moça lá que eu peguei amizade com ela, a gente ficou em contato e eu perguntei pra ela se tinham mandado pra ela, ela perguntou pra mim e tal, e não tinha mandado. Ela falou, já mandei mensagem lá. Eu falei, eu não mandei, que eu fiquei meio assim. Aí eu fiquei, gente, juro pra vocês que eu fiquei, poxa, não vão me mandar mensagem. Quando foi no outro dia, ela mandou mensagem pra mim, a moça, né, que me contratou, mandou mensagem pra mim falando que eu tinha passado pra segunda etapa, que era pra entrega de documento e tal. E eu falei, sério? Ela falou, sério. Eu falei, glória a Deus. Porém, gente, ela mandou pra mim um link, aí já era com RH e tudo, e eu fui tentando resolver ali. E tava dando muita complicação pra mim resolver tudo isso, gente, pra poder entrar nessa empresa, pra poder fazer as papeladas da empresa. E tinha um prazo de 24 horas. E eu tava muito frustrada, o Derek tentou me ajudar, meu esposo tentou me ajudar, eles tentavam me ajudar por telefone e tudo, e aquela coisa toda, e eu precisava concretizar aquilo dali. E eu consegui, graças a Deus. Depois de tudo finalizado, ela pediu pra mim abrir a conta no banco. E mesmo abrindo conta, eu ainda fiquei, meu Deus, será? Será que vai dar certo? Porque já aconteceu de eu ir na empresa, abrir conta e tudo mais, e a empresa não chamar, né? Já aconteceu, gente. Aí eu fiquei, ai meu Deus, Senhor da glória, meu Deus. E ali o tempo todo em oração e falando com Deus e falando com Deus. Até que eles, um certo dia, nessa semana toda, eles me chamaram pra fazer o exame admissional. Eu fui lá, fiz o exame admissional e mesmo assim ainda tava com o coração na mão. Até que eu cheguei em casa, depois do exame, mandei mensagem no RH e falei, tudo certo, já fiz o exame admissional. Agora vou aguardar. A moça falou, ok, Aparecida, vou mandar pra você o contrato pelo seu e-mail pra você assinar. Aí eu falei, hã? Ela, é isso mesmo, vou mandar o contrato pra você assinar. Eu falei, tá bom. Aí a esperança já começou a aumentar. E eu falei, ai Jesus, obrigado, Senhor. Beleza, ela mandou o contrato, eu assinei, né? E em seguida que eu assinei, falei que tava tudo ok, ela falou, agora vai ser com a sua líder, que vai falar pra você o dia que você começa a trabalhar e o local. Eu falei, ai meu Deus, tá bom. Pra mim, gente, começaria na outra semana, porque ali naquele processo todo já era uma quarta-feira, né? No outro dia ia ser uma quinta e tal. E ela falou pra mim assim, oi Aparecida, tudo bem? Tudo. Então, eu vou passar pra você aqui as informações sobre o dia e o horário que você vai trabalhar, tá bom? Falei, ok. Ela passou pra mim e no outro dia eu já ia começar. Aí eu falei, hã? No outro dia? Pode já ir amanhã mesmo? Ela falou, sim, com certeza, amanhã você já começa. Eu pulava de alegria, gente. É um contrato, gente, é um contrato, mas eu tenho chance de ser efetivada. E eu fiquei muito feliz e muito grata a Deus. Bom, como eu falei pra vocês, hoje é dia 7 de fevereiro de 2026. Eu comecei a trabalhar no dia 5 de fevereiro de 2026.
tá? Então, hoje fazem 2 dias que eu comecei a trabalhar, gente. E eu estou trabalhando numa cozinha de escola. Eu agora sou merendeira. Eu sou tia da merenda. Gente, eu tô muito, muito, muito feliz. De verdade, vocês não têm noção de como eu tô feliz por conta desse cargo. Aí vocês vão falar assim, nossa, Cida, tia da merenda. É, gente, tia da merenda. Vocês acreditam que eu, desde pequena, eu pensava um dia de ser tia da merenda? Vocês têm noção disso? Eu sempre falei, nossa, se um dia eu trabalhasse dentro dessa cozinha, quando eu era mais menor, mais nova, eu falava assim, eu ia dar comida pra todas as crianças, não ia deixar a tia negar comida, não ia não sei o quê, eu ia comer um monte de comida, gente. Exatamente, eu agora sou oficialmente tia da merenda. É um contrato que eles fazem com a gente, experiência de 3 meses. Como vocês sabem, quase todas as empresas têm isso, né? A experiência de 3 meses. Porém, eu tenho muita fé no meu Deus que eu vou passar nessa experiência. Ontem foi o meu 2º dia de serviço. Hoje é um sábado, eu estou em casa. Amanhã é um domingo, eu vou estar em casa. E segunda, eu volto à minha rotina. Amei o local, é perto de casa. Tem que subir morro, descer morro, sim, mas é perto de casa, gente. Logo, logo eu vou estar ajeitando meu carrinho. Como vocês sabem, eu tenho um carrinho, mas ele tá ali parado, porque por conta de dinheiro também e por conta de folga do meu esposo, não dá pra gente levar lá no rapaz que tem que arrumar, porque só meu marido consegue levar, porque ele tá sem o freio. Então meu marido vai freando com um freio de mão, e eu não sei fazer isso. Bom, e eu tô muito grata a Deus, tá? Tem benefícios? Tem um VR lá de quase R$ 300, um salário, é mais que um salário mínimo, né? Então dá pra tirar um dinheiro bom. E assim, gente, eu tô em casa final de semana, eu tô em casa nos feriados. Vai ter o sábado letivo que eu vou precisar trabalhar? Sim. Mas tá tranquilo essa parte também, porque é 3 vezes no ano que você trabalha nos sábados letivo. E eu posso comer à vontade o que eu quiser lá dentro, porque é tudo liberado, o que é dado pras crianças é dado pra gente também. Né? E eu tenho todos os direitos que um CLT tem, né? Que a minha carteira é registrada, eu vou ter direito a 13º, essas coisas, gente. Mas eu tenho uma vontade muito grande que é trabalhar num horário que eu não entro tão cedo, né? Que o meu horário é da... Eu não, acho que não é legal ficar falando meu horário, né, gente? O horário certinho que eu trabalho, eu acho que, sei lá, não é legal. Mesmo que eu não seja uma pessoa famosa, mas acho que não é legal. Mas eu não entro tão cedo, mas eu não saio tão tarde, tá? E eu tô amando, gente. É muito gostoso. Lá a gente trabalha em 6 meninas. E assim, eu tô amando, gente. Eu tô amando. 2º dia. E eu gostei bastante. Porque a gente faz lá o que a gente faz em casa. Então tá sendo muito gostoso. Eu ainda não cozinhei, porque tem o dia de cada menina cozinhar. Eu ainda não cozinhei, mas eu vou cozinhar ainda, gente. E assim, eu tô muito feliz. Muito, muito, muito feliz mesmo. Por conta disso, gente. Eu espero que vocês também tenham ficado felizes por mim. Esse vídeo ficou longo, mas eu vou tentar colocar ele em modo acelerado pra poder falar mais, né, melhorzinho com vocês, mas que vocês entendam o que eu esteja falando. Mas fiquem felizes por mim, porque eu estou muito feliz. E eu sou agora oficialmente, por enquanto, em nome de Jesus, né? Não tá 100% concretizado, mas eu creio que Deus já escreveu, já concretizou, e eu vou ficar muito tempo ali trabalhando em nome de Jesus. Eu sou tia da merenda. Gente, eu tô amando servir as crianças, é muito gostoso fazer pra eles, poder comer aquelas comidas de escola, gente, é comida insossa mesmo, mas se você quiser levar um temperinho de casa e dar uma temperada na sua ali na hora que você for comer, tá tudo certo. Mas hoje eu vejo que realmente é uma comida assim nutricionalizada, passa por nutrição, então você tem todo um procedimento pra você fazer, então não é difícil de você cozinhar, porque você tem que fazer a comida de acordo com o cardápio e de acordo com a receitinha que já tem lá de cada preparo de comida, então não é difícil. É panelona de comida, mas gratificante, gente. Eu amo isso, de verdade, né? E eu tô muito feliz, gente. Queria muito estar no transporte novamente, queria. Se o transporte hoje me chamasse, eu iria? Não, eu não iria, gente, porque eu não vou trocar o certo pelo duvidoso, tá? Eu vou ficar minha experiência lá, se for da vontade do Senhor, eu vou passar, mas eu não trocaria hoje, que era o meu top 1 transporte, pelo meu top 3, que é o que eu consegui entrar. Foi a oportunidade que Deus me deu, eu já tô registrada, Deus me deu a oportunidade de entrar lá, de estar lá trabalhando, e eu tô muito grata a Ele, e eu quero continuar, e eu não quero ficar pouquinho tempo, gente, eu não quero ficar só esses 3 meses da experiência, não. Eu quero ficar muito tempo, não sei quanto tempo, porque tá nas mãos do Senhor, mas eu quero ficar muito tempo, porque eu amei. Quando eu tiver mais um tempinho lá dentro, mesmo que seja ainda na experiência, eu venho falando pra vocês um pouquinho de como tá sendo a vida de monitora, como tá sendo a vida de merendeira.
venho falar com detalhes, porque nem tudo é mar de rosa, né, gente? Também tem uns altos e baixos e eu vou vir contar pra vocês, com certeza, tá bom? Então é isso, meus amores. Vocês agora, nesse primeiro vídeo, vocês estão me vendo com essa roupa aqui, que é a blusa de lá da igreja. E vocês ainda vão ver mais 2 vídeos com essa roupa, porque eu tenho mais 2 vídeos pra gravar pra vocês, que é de material escolar e de compras do mês, tá? E eu vou estar com essa roupa porque nesse momento é de manhã, eu estou gravando esse vídeo pra vocês, que era um vídeo que eu tava querendo muito gravar. É de manhã, tô fazendo um cafezinho, vou sair, então nessa saída minha eu vou em 2 lugares, vou gravar 2 vídeos, porque eu não quero fazer o mesmo vídeo nos 2 lugares que eu vou. Tá bom? Então, é isso, meus amores. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô muito feliz. Dá pra ver, né? Tô muito feliz. Muito, 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 muito mesmo, né? E eu sei que vai ter dias que a gente vai ficar frustrada, vai ficar chateada com algumas coisas, com algumas situações que acontecem, mas é normal, gente, acontecer. E eu sei que Deus vai dar graça em tudo. E só gratidão por estar novamente trabalhando com crianças, que é uma coisa que eu gosto bastante, gente, é trabalhar com crianças. Eu tô emocionada, de verdade. Muito emocionada. Poder fazer a comidinha deles, poder ali limpar o pratinho que eles comem. E eu faço com o maior amor, gente, faço com o maior carinho, sabe? Porque eu fico pensando na minha filha lá na escola, nos meus filhos na escola, né? Que eu queria muito que a tia da merenda fosse assim também, né? Trabalhasse com amor, com carinho, com dedicação. Desse repetição. Ai, gente, eu tô muito feliz, muito, muito, muito feliz. E é isso. Eu não posso ficar gravando as coisas lá pra vocês, mas se uma hora eu puder gravar alguma coisinha assim, eu vou tentar gravar e mostrar pra vocês, tá bom? Então, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!